Bom dia pessoal do Connect Mob. Sou Marcos Lee, fundador da Ibropay, a única pagadoria do mercado imobiliário focado no corretor de imóveis. E aqui Vai de Corretor. A gente está muito feliz em poder participar aqui da Connect Mob 2021 e estou aqui para oferecer a palestra Desafios da Mulher da Profissão de Corretora e Gestora com a Sofia Martins, CEO da Mitre Vendas. Sofia Martins é corretora de imóveis, CEO da Mitre Vendas, partner da Mitre Health, graduada em Direito pela PUC de São Paulo, graduada em Ciências Políticas e Econômicas de PUC de Rio Grande do Sul, administradora de empresas via Mackenzie, gestora de pessoas do Senax, desenvolvimento de negócios imobiliários da FGV e pós em liderança e inovação da FGV. Sofia Martins, CEO da Mitre Vendas. Olá, Marcos, tudo bom? Olá, Sofia, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, gostaria de dar aí um bom dia a todos os nossos ouvintes, todos os nossos participantes, e dizer que é uma honra estar aqui com cada um de vocês. Bom, hoje eu trago aqui um tema bem especial e diferenciado, né? Que é uma discussão tão grande de como ser mulher no mercado imobiliário, lembrando, né, de todos os nossos desafios, como dupla jornada, né, as corretoras que são mães, cargo de liderança. Então, eu vou trazer esse tema aqui para vocês, do qual eu gosto muito. Vou compartilhar aqui com vocês o meu conteúdo. E trazendo aqui, né, um tema que nós estamos abordando bastante. E eu recebo muitas perguntas, gente, sobre como que é, né, eu ser mulher, gestora, casada, e muitas corretoras que estão aqui iniciando na profissão ou não, né, já antigas de mercado. Eu venho trazer aqui algumas dicas para vocês de como eu coloco isso em prática no meu dia a dia. Então, gostaria de agradecer ao Connect Mob pelo convite, de falar de um tema aí que eu gosto bastante. E só para lembrar para vocês uma história, né? Nós, corretoras de imóveis, isso começou, né? Como que começou essa divisão toda no mercado? Eu estou no mercado imobiliário há um pouquinho mais de 7 anos, então, recente, eu vim de uma outra área, que também era uma área um pouco mais masculinizada, digamos assim. Mas quando a gente estuda a história aqui da corretagem, nós vemos que o quê? Só pôde ter a profissão de corretora para as mulheres em 1958, ou seja, é uma profissão super nova para as mulheres. Então, hoje, nós temos esse viés, né, masculino, e foi uma coisa que quando eu entrei na corretagem eu percebi muito, né? E como que a minha dica hoje para você vai ser como você, mulher, se destacar em meio ao mercado que ele é mais firme, né? Ele requer uma resiliência maior, ele requer uma criatividade maior para você ter um resultado positivo. Então, você, mulher que está aí, não esqueça de convidar outras corretoras, né, que querem essas dicas e trazendo aqui muitas dúvidas de algumas corretoras que me escrevem, me perguntam para mim como que a gente trabalha, né, no dia a dia, como a gente consegue conciliar tudo, né, casa, marido, venda, porque a gente sabe o quanto nosso mercado requer da gente muita disciplina, requer da gente mais carga horária, né, a gente tem o horário do nosso cliente, então como que a gente adequa tudo isso? Então, essa história, né, das corretoras de imóveis iniciarem, né, posterior, já foi um ganho, né, um direito adquirido. Então, isso foi uma vitória muito grande, porque eles entendiam que vender apartamento, vender imóveis, né, comercializar imóveis, era algo masculino. Então, a gente tem esse viés, né, que a gente tem que mostrar hoje, né, e as mulheres já têm colocado aí em dados um posicionamento diferente. Só que a gente tem ainda muita coisa para galgar e muita coisa a conquistar ainda, né? Mas uma dica que eu deixo para você, nessa primeira parte aqui da história da corretora, né, que a gente iniciou aí depois, um primeiro ponto, gente, que eu levo muito comigo eu não tenho a questão de falar, poxa, por ser mulher, somos um sexo mais frágil, isso daí o homem consegue fazer melhor. Pelo contrário, eu acho que a primeira coisa para você participar aqui do que a gente vai abordar
é lembrar do seguinte: a limitação que você tem, você coloca em você. Então, quebra todas essas barreiras, quebra, às vezes, a forma como você mesmo se vê de forma inferior, porque você não vai conseguir pegar as dicas do que a gente vai passar aqui e chegar num ponto positivo para você. Então, a primeira coisa que eu apliquei para mim foi, mesmo tendo esses dados, esses números, é olhar que bom profissional indifere de ser homem, indifere de ser mulher. Então, se você colocar isso para você, você vai conseguir galgar, você vai conseguir chegar num lugar muito distante do que você está hoje, né? Então, a primeira coisa, não se vitimiza, né? Às vezes você fala, Sofia, mas e o feminismo, e isso e aquilo? A primeira coisa é você se olhar como vitória, como vitoriosa, né? Então, corretora, você que está me ouvindo aí, que você está aí meio para baixo, meio, poxa, né, tem tripla jornada, dupla jornada, a primeira coisa, se levanta e olha que você está no lugar certo, né? Tem gente, eu já ouvi muito quando entrei nessa área, falar assim, isso daí não é para mulher, né? Essa profissão não é para mulher. Tá num stand, ficar ali o dia inteiro, visitar imóvel, ir para lá e para cá, isso daí é uma profissão de homem. E eu não me abati por isso, porque eu não vejo uma verdade. A verdade, ela vai ser aquilo que a gente acredita ser. Então, a primeira coisa, acredite em você, acredite que você pode chegar onde você quiser chegar. E só vão te parar se você permitir. Só vão te parar se você permitir ser parada. Mais nada. Então, esse é um ponto muito importante. Trazendo aqui hoje um dado bem global, né, do que temos aqui, isso aqui é no estado de São Paulo, que é por gênero. Então, hoje, nós já temos aí 34% são das corretoras, são corretoras, e 66% corretores. Gente, esse dado, ele aumentou muito nos últimos 5 anos. Então, a gente tinha a média sempre batia ali 75% a 80% de homens. Então, isso mostra que você está realmente no lugar certo e está expandindo, né? Está dando certo e você está perdurando aí, estando aí na profissão. Então, isso é um ponto, corretora, para você que está meio em dúvida, é isso mesmo que eu quero fazer? Será que, né, eu quero estar nessa posição? Será que eu quero ser corretor de imóveis? Ou para você que é simpatizante, ainda não é corretor, sim, se você se determinar que esse é o lugar certo para você, vai ser, né? É importante você ter um excelente mentor, você ver no que você quer fazer a diferença e você melhorar toda essa sua argumentação e lembre-se, não se diminuir por isso, porque a única pessoa que pode se diminuir por isso é você mesmo, né? Não é mercado, não é cliente, não é sua família, não é ninguém. Então, não se deixa diminuir por nada disso. Você precisa olhar para você, se você estiver numa situação iniciando na corretagem, olhar e falar assim, eu estou no lugar certo, eu estou e vou fazer por merecer, independente das dificuldades que você vai encontrar, como toda profissão, a gente tem os desafios e você tem que estar apta ali a olhar cada desafio como uma oportunidade para você crescer. Bom, e aí, o grande tabu, né, eu abri uma caixinha de perguntas, e eu recebi aí mais de 100 perguntas com relação a se eu enfrentei machismo na corretagem, se corretoras que enfrentam isso, né, como que você se comporta e como que você pode sair ali dessa situação. Então, Sofia, existe machismo, existe preconceito nesse mercado? Gente, vai existir em qualquer mercado, né? Hoje, lembre-se aí dos dados, a gente tem 66% de homens aí na nossa profissão, normal, mas você não pode se permitir algumas coisas, você precisa olhar essa dificuldade, esse desafio e passar por ele, né? Isso é um ponto importante. Então, se você acha assim, perguntas, né? Só que você enfrenta isso. A gente sabe que existem coisas que às vezes você está com um dado, você vai levar, você tem que ter mais sustentação do que às vezes se uma pessoa vai lá, bate na mesa e fala que é aquilo do sexo oposto. Mas isso você vai conquistando o seu espaço e vai melhorando seus argumentos. Então, isso é um ponto importante, tá? Existe preconceito disfarçado? Existe.
né? Existe a parte que às vezes você está ali passando, poxa, Sofia, como que eu saio de uma situação de, às vezes, um cliente, uma brincadeira de mau gosto, como que você sai dessa posição? Você precisa ter uma postura, né? Então, você tendo essa postura, uma postura séria, uma postura idônea, quando essas coisas acontecerem, passa por elas, né? Já aconteceu comigo, pode ter acontecido com você, e se não aconteceu, eu espero que não aconteça, mas nós estamos suscetíveis, né? Para você que atende o público, para você que está nesse mercado, às vezes a pessoa olhar e falar assim, não, isso daí é uma questão frágil. E não é. Então, em situações que já aconteceu, qual que era um ponto ali de saída? Eu olhava, agradecia e falava assim, olha, relacionado ao que a gente está fazendo aqui de negociação, nós vamos focar nisso daqui, tudo bem para você? E eu seguia de uma forma, assim, profissional. Então, isso é um ponto, e não ficar assim, ah, meu Deus, fazendo, né, vai acontecer, você vai passar por isso, você vai vencer isso. Esse é um ponto importante. Então, a minha principal dica não se vitimize por isso, né? Passe por cima disso, você é maior do que isso. Isso é um ponto importante. Desigualdade de gênero, e é um ponto bem importante. Esses dias eu estava dando uma entrevista e estavam falando assim, você sonha em as mulheres serem iguais aos homens e tal? E, de verdade, assim, eu sonho em ter bons profissionais, seja homem, seja mulher, seja o gênero que for. Então, isso que você tem que ter também com você, porque senão a gente começa nós mesmos a criar situações que não são tão pertinentes ali para o dia a dia ou não tão alarmantes para o dia a dia. Então, esse é um ponto importante. Tenha essa igualdade dentro de você por ser profissional, por mostrar que você não é menor do que ninguém e você tem o seu espaço, né? Se você fizer por onde, se você se dedicar por onde, independente de gênero. Então, acredite nisso. Acredite que ali você vai ter outras situações, né, que você vai passar, que muitas pessoas, às vezes o seu colega do lado não vai passar, mas você tem uma vantagem nisso de pegar uma situação difícil e passar por ela, né? Então, a forma como a gente vê é a forma como a gente vai viver. Então, como que você olha isso, né? No meu início de corretagem, eu não ficava me lamentando por causa disso, ou de pessoas que falavam assim, muito frágilzinha, a Sofia não vai aguentar ficar nesse mercado, não. Porque, né, você tem vendas, pressão, vendas é alta performance, vendas, você está ali todo dia. Então, eu não me deixei levar por comentário, porque o que a pessoa comenta é o que ela acha que é, não é o que seja. Então, para de se vitimizar e de ouvir muito esse tipo de opinião, esse tipo de conversa, certo? E entrou aqui, saiu aqui, e você tem que aproveitar aquilo ali como algo positivo. O que pode ser positivo? Um dia essa pessoa vai ver que não, um dia essa pessoa vai ver que ela estava errada e vou trabalhar para isso. Então, esses são pontos de você olhar toda situação ruim, ela tem um lado bom, se você conseguir enxergar dessa forma. Inferiorização da mulher, isso, gente, eu tive muitas colegas em plantão, como tenho hoje, que ela ouve inferiorizar ela e ela se deixa abater por aquilo. Não se deixa abater. Você dá o poder à pessoa que está fazendo isso. Então, por que você faz isso, né? Não se deixa abater por isso. Lembre-se, a pessoa, ela falou, ela tem o direito de ter a opinião dela. Deixa a opinião dela com ela. Isso não pode te afetar em qualquer instância, em qualquer uma, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo, corretor. Eu recebi muitos, eu estou aqui recebendo muitos, falar, não, se eu sou inferiorizada num plantão, eu sou inferiorizada onde eu trabalho, aqui a liderança é só masculina, não sei o quê. Não olha assim, olha o que você pode ser de diferente e como um bom profissional. Falta bons profissionais, então seja uma pessoa diferente, queira ser diferente, queira agir diferente, seja você homem ou você mulher, e você vai ver que quando você chegar lá, valeu a pena. Então você vai ter os desafios, mas você tem que olhar a situação que ela é difícil, em como você soluciona ela. Então, se você for a pessoa a primeira a solucionar,
você vai conseguir chegar aonde as pessoas que só veem o problema não conseguiram chegar, inclusive outras mulheres, né? Como eu tive muitas ali, aí na minha caminhada que não ficaram ali junto comigo. Você tem que olhar isso e isso ter algo positivo para te ensinar, para te amadurecer, para você crescer e para você chegar lá. Então, acredita nisso, né? Esse é um ponto importante. Abuso físico e psicológico. Aí, né, entrando nessas duas instâncias, eu deixo aí para vocês várias vezes, várias dicas de procurar ajuda sim. Se houver qualquer tipo de abuso físico, qualquer tipo de abuso psicológico, seja o que for, você realmente precisa procurar aí meios, né, e órgãos para você ter essa ajuda. Isso você não pode passar sozinho. Então, se você tem alguma situação de algum abuso físico, psicológico, na onde você trabalha, na onde você convive, então o que você tem que fazer é procurar ajuda dos meios legais e seguir em frente, olhando o seguinte, você está em um lugar, não são todos os lugares que são assim. Então, procura, né, uma empresa que seja séria, uma empresa que seja idônea, uma empresa que você se identifique, que foi uma das coisas, assim, principais quando eu entrei na corretagem, que eu busquei, e hoje eu encontro isso aqui na Mitre desde o meu início, que são empresas que têm os mesmos valores que você, né, de alta performance, de você chegar lá independente do seu gênero, você ser bom profissional e ter um respeito ao bom profissional. Então, acredite nisso, entende? Não fica aí sofrendo abuso psicológico, que o físico ele é mais difícil, né, embora aconteça, mas um abuso psicológico é tão grave, tanto quanto ou mais, né? Então, não se permita isso. Muda, né? Vira a página e quando uma porta se abre, outra se fecha. Quando uma janela se fecha, uma porta se abre, né? Então, esse daí é um ponto importante. Não fica sofrendo sozinho ou achando que isso é normal, porque não é, né? Não é. Então, não se permita viver assim. Se você está em um lugar com muita brincadeirinha, muita situação que te fere a sua índole, fere a sua cultura, fere a sua ética, você não precisa estar aí, né? Você vai conseguir iniciar, só que você tem que compartilhar com os mesmos valores. Então, eu deixo esse recado aí para todos vocês que estão assistindo, e eu sei que tem homens aqui também assistindo, e às vezes uma brincadeira sua é um abuso psicológico e você nem percebe, né? Às vezes uma brincadeira, a gente sofre vários tipos de brincadeira aqui, né? Depois eu cheguei para o colega e falei, ó, isso não pega bem, isso pode ser enquadrado num abuso psicológico, num abuso, né? Então, isso é um ponto. Ai, alguém abriu aqui. Isso é um ponto muito importante, tá? Então, nós temos aí excelentes palestras aqui também, de várias frentes para ajudar vocês nisso. Não sofram sozinhas com isso, tá, corretora? A gente tem aqui todo um apoio para estar lado a lado aí com vocês. Isso é um ponto muito importante. A nossa representatividade, então, agora falando aqui numa questão positiva, né? Hoje as mulheres ocupam 37% dos cargos de liderança, e eu sei, assim, como a gente tem que se desdobrar, né? Eu sou casada há 17 anos, e às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, como que você consegue conciliar casamento com essa loucura? Quando você ama o que você faz, você consegue, né? As pessoas que falam que não têm tempo, elas não têm prioridades. Então, organize a sua prioridade. Eu amo o que eu faço, como eu amo o que eu conquistei, como eu amo, né, meu casamento, etc. Mas se organiza. Tudo dá para você fazer quando você tem paixão por aquilo ali. Então, você que está aí começando agora, né? A gente tem diversos públicos, começando agora na corretagem, ou você já galgou algum espaço, você é gestora de uma equipe, você quer alcançar, né, uma liderança, acredita, tudo vai ter o seu tempo, se organiza. É claro que para a gente conseguir fazer tudo, vai existir renúncia, vai existir sacrifício, vai existir menos horas de sono, mas tudo é uma questão de prioridade. Então, às vezes eu posso ter ali menos horas de sono, mas eu não estou triste por isso. Eu amo isso que eu faço e tá tudo ok.
Então, isso que você precisa se organizar e você vê, é isso que eu quero? É isso que vale a pena? E tá tudo bem. Pouca referência, então eu vejo como um ponto positivo. Quando eu tinha várias colegas falando assim, nossa, a mulher, ela não tem pouca referência, porque não tem mulher na liderança na área imobiliária, eu vi isso como uma oportunidade para mim, que tinha uma liderança numa outra carreira. Então, isso é um ponto importante para você, mulher. Olha uma dificuldade como uma oportunidade para você. Pouca presença digital em relação ao número de homens. Então, se você olhar no mercado imobiliário, tem pouquíssima referência de mulher, a gente tem vários colegas, né? E agora o aumento da mulherada tá melhorando, mas você que está me ouvindo aqui, não tenha vergonha disso, não tenha vergonha de um padrão estabelecido. Coloca o seu conteúdo, sempre nós temos algo para ensinar, como temos algo a aprender todos os dias. Então, coloca, né? Coloca ali a cara a tapa, como diz uma amiga minha de um livro que a gente é coautora junto. Coloca, se mostra, você é única, né? Então, acredita no seu potencial, acredita em você. Conciliar as atividades. Então, me fizeram diversas perguntas com relação a isso, e eu falo muito para quem me segue, para quem assiste minhas lives e treinamentos, sobre disciplina. Às vezes fala, isso daí é tão, né, um chavão, mas é uma realidade. Se você tiver disciplina, você pode não ser a pessoa mais brilhante, mas você fez um plano, você começa e você termina. Você tem que colocar isso dentro de você. Múltiplas responsabilidades, demanda familiar, então temos aí muitas de vocês com filhos, com afazeres, com muita coisa, e às vezes você fica achando que por conta disso você não pode chegar lá, e pelo contrário, eu tenho amigas, assim, brilhantes, que conseguem se destacar com famílias grandes, sendo grandes profissionais. Por quê? Porque elas são disciplinadas. Elas são disciplinadas em questão de sono, em questão de organização, em questão de onde elas querem chegar. Então, esse é um recado aí que eu deixo para você. Como que está a sua agenda? Como que está a sua disciplina? Ou você, o primeiro ventinho forte, você te faz parar, né? Aconteceu uma coisa errada, para tudo, não vai dar, e você para. Então, esse poder está na sua mão, não está na mão de ninguém. Maternidade, então, eu tenho muitas mães, né, corretoras, e que falam assim, isso é para mim? Isso é para você, com toda certeza. E toda a minha admiração para você que está aí, né, fazendo essa jornada e acreditando, e você consegue chegar lá de igual forma, melhor ainda. Então, acredite, gente, a dificuldade, ela tá na sua forma de ver, e não se permita ver assim, tá? Desistência da maternidade, aí temos as mulheres que optam por não ter filhos, né, para estar nessa carreira, mas isso é uma questão muito pessoal e uma questão que você não tem que olhar como desistência de nada para você chegar em qualquer lugar. Você tem um sonho de algo, lute até conquistar aquilo. Você tem um sonho de ter maternidade, tem um sonho de ser uma gestora, lute por isso. Te desafia a isso. Você vai conseguir chegar lá. Desafio ainda maior para as mães solteiras, né? Porque a gente tem aí um índice muito grande das mães que são solteiras, com quem deixar o filho para estar trabalhando nessa área imobiliária, e você não pode se diminuir de hipótese alguma. Existem vários meios, existem várias assistências de governo, existem várias coisas que você consegue se conciliar para você chegar lá. O que você tem que olhar para o seu problema, você quer arranjar uma solução ou você quer ser uma vítima? Se você quiser ser uma vítima, você vai se olhar no espelho e só chorar e não vai caminhar. Agora, se você quiser ter uma postura vencedora, vai ter um jeito. A questão é o quanto mais você se dedica para chegar nesse jeito, né? Esse é um ponto muito importante. Autossabotagem, e esse é um assunto que a gente faz isso com nós, né, com a gente mesmo, sem se perceber. Sem perceber. Então, medo, se você tem medo de se desafiar, se você tem crença limitante. Qual que é uma crença limitante? Isso é uma coisa que você aprendeu lá quando você era criança, né? Você cresceu e falou, ó, você nunca vai chegar lá. Ó, tá vendo? Isso daí, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que não tem capacidade. E às vezes você ouviu isso e você nem sabe o quanto isso te limita. É uma crença limitante. Quebra isso, né? Experimenta quebrar isso. Quem que disse? Essa pessoa, ela tem essa verdade absoluta sobre você? Você
dirige o carro que é a sua vida, você está com a mão no volante. Então, não se limite, não tenha limite para você crescer. A única limitação é você que coloca em você mesmo. Se deixar influenciar por outras opiniões, então, a pessoa vem, conta um conto e você acredita. Gente, você tem que ter dados, fatos e ter a sua opinião sobre aquilo. Então, não acreditem no que falam, poxa, esse mercado não é para mulher, isso daqui você não vai conseguir, esse daqui XPTO. Não acreditem em nada disso. Acredita que a única pessoa que pode te parar é você mesmo, mais ninguém. Então, coloca isso, tenha esse domínio na sua vida, que você vai ver aonde você vai chegar, e vai ser muito longe. Dificuldade de se impor. Então, eu tenho muitas colegas, e eu trouxe bem isso daqui para trazer esse ponto, como muitas mulheres, elas têm dificuldade de pôr sua opinião, de colocar o que elas acreditam, o que pode dar certo. E uma dica que eu deixo aqui para vocês, se você tem essa dificuldade de se impor, treina. Né? A gente tem que fazer constantes treinos. Melhora o seu argumento, estuda um pouco mais, saiba quando você inicia um assunto e quando você finaliza, né? Qual argumento tem aquilo? Não tem uma conversa vazia, sem um dado, sem um fato, né, para contribuir. Então, se você tem essa dificuldade de você se impor em alguma situação, a minha dica para você é treinar. Treina, estuda, treina. Fala com você mesmo em frente ao espelho, né? Fala com você mesmo como se você estivesse se colocando. E acredita em você. A dificuldade de se impor, geralmente, ela vem por essa autossabotagem, que você acha que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, porque alguém te disse isso, alguém se julga melhor que você. Só que a pessoa que às vezes se julga melhor do que você, na verdade, ela só se esconde um pouco mais das deficiências dela. Então, o medo, a gente vai dar para ele o tempo que a gente quiser dar. A gente vai dar o poder a ele que a gente quiser dar, porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem o medo do novo, todo mundo tem o medo de desafiar, isso é do ser humano. Agora, o quanto eu deixo de tempo para eu ter esse medo, aí depende só de mim. Então, vantagens competitivas das mulheres, e aí, mulherada, os homens que estão assistindo, eu sei que vocês têm todas essas competências também, mas hoje aqui o nosso tema é para o Clube das Luluzinhas, então esse é um ponto aí importante, que você precisa olhar essas crenças limitantes, que às vezes você olha e fala, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo. Então, eu trouxe esses 5 pontos que são estatisticamente comprovados que as mulheres, elas têm isso muito forte na personalidade delas. E aí, umas têm que desenvolver um pouco mais, outras já está mais aflorado, mas tudo é uma questão de desenvolvimento, que é a criatividade. Quantas vezes a gente não consegue fazer 50 coisas ao mesmo tempo de uma forma criativa e diferente? Isso é um ponto muito positivo. Empatia, né, que é você se colocar no lugar do outro, quando você está atendendo, você ser um bom ouvinte, isso já tem uma vantagem muito grande, né, de desenvolvimento ali da mulher. Então, isso é um ponto importantíssimo. Atenção aos detalhes, né, a mulher, o pessoal brinca que as mulheres têm sexto sentido, e há médicos que dizem que há uma verdade nisso, dedicação e perseverança. Então, tudo isso, numa questão estrutural ali do corpo humano, já favorece você, mulher, para algumas coisas. Então, não se diminua. Olha o brilho diferente, olha um ponto diferente do que nós temos, né? Acredite em você e desenvolva. Se você falar, poxa, eu não sou muito criativa, para de falar que você não é alguma coisa. Aprende. Em vez de eu falar, eu não sei, eu falo, eu vou aprender. Isso daqui eu ainda não tenho essa capacidade técnica, mas eu vou me esforçar e eu vou ter. Então, muda o seu vocabulário, porque um pensamento, tudo começa com um pensamento que vai ali para a sua palavra, né? Esse é um ponto importante. E aí, eu vou trazer aqui para vocês, já estamos aí, temos 5 minutinhos finais, que são as dicas para vocês. Primeiro, gente, planejamento. E aí você fala assim, Sofia, qual o índice de um planejamento? Quem tem sucesso e quem fracassa, geralmente tem um planejamento. Ai, Sofia, meu Deus, é um fato. Só que qual a diferença de um para o outro? Para quem vence, está na execução desse planejamento, está em você parar, você analisar e você corrigir rota. Então, se planeje, mas muita coisa no meio do caminho vai mudar.
E você tem que estar apta a mudar rápido, né? A ajustar de uma forma rápida. Seja perseverante. Então, esse é um ponto importante. Para dar certo, gente, para algo dar certo, vai dar muito errado antes. Então, esse é um ponto importante. Aprenda a identificar a autossabotagem, não tenha medo de se desafiar e busque uma empresa que compartilhe os seus valores. Esse é um ponto muito importante para você, corretora. E aqui eu deixo para vocês os meus dados finais. Sofia, como é bom te ver aqui no Conecta. Eu que sou tua fã, você sabe disso. Em Mulheres do Imobiliário Reunidas, a gente sempre transforma o mercado, né, querida? Eu vim aqui, a gente já acabou, infelizmente, o nosso tempo, mas tem uma pergunta da Ângela Maria que eu gostaria que você respondesse bem brevemente para a gente terminar, tá? Ela quer saber se você sugere alguma vestimenta ideal para a corretora e o que postar nas redes sociais. Tem que ter um perfil pessoal e um profissional? Se você puder ser bem breve na tua resposta, que a gente já estourou nosso tempo aqui. Obrigada, querida. Bem, obrigada, Elise. Um abraço para você. Com relação à vestimenta, sim, nós temos que estar bem. Você precisa olhar se compete o que você está vestindo com o que você está vendendo. Então, tem que ter uma sinergia. Se você precisa se vestir como uma pessoa vencedora e uma pessoa de uma performance alta. Então, cuidado com muita transparência, cuidado. Você precisa chamar atenção para o que você está vendendo e não para você. Então, seja, assim, uma pessoa bem crítica com você mesmo. Você olha, assim, no espelho, saia, né? Toma muito cuidado com esse tipo de vestimenta, porque o foco é o que você está vendendo. E a questão do perfil pessoal e profissional é um debate, assim, enorme. Tá certo quem tem, quem não tem, gente, vou dar a minha opinião. Eu separo muito a parte profissional, porque você acaba colocando muita coisa que às vezes um amigo seu não está tão interessado. E há quem consiga conciliar bem. Minha dica para você, se você quiser misturar as duas coisas, tenha só critério se o que você está colocando ali na internet tem um conteúdo relevante para quem está assistindo. Se você tiver esse bom senso, você vai chegar lá. Então, só essas duas, né? Essas duas perguntas, Elisa? É isso mesmo, Sofia. Obrigada mais uma vez. Como é bom poder ter umas mulheres como a Sofia que representam o mercado e incentiva que mais mulheres se tornem corretoras e tenham uma carreira promissora de sucesso como a sua. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Elisa.